fazer agora aqui? Nosso Sem Filtro, né, Camila? Exatamente. E esse Sem Filtro tem patrocínio do Buscofem, da Alegra, da Eudora, do Gino Canestem e do Íntimos. E a gente vai falar de uma pesquisa muito especial sobre sexualidade feminina. Camila, explica um pouco mais aí para mim sobre isso. Explico. É o seguinte, gente. Universa e Tech for Sex, que é uma startup que relaciona tecnologia e sexo, fizeram uma pesquisa chamada Prazeres para saber como é que está a relação das mulheres brasileiras com sexualidade. É uma pesquisa inédita, exclusiva, foi a gente que fez. Foram entrevistadas 1.000 mulheres de todas as regiões do país, diferentes classes sociais, idades, raça e orientações sexuais. A gente já leu tudo, analisou e vai contar tudo hoje aqui para vocês. Então, bora. Bora, opa. É agora? É agora? Para comentar esses resultados aí com a gente, quem que a gente vai convidar? Vamos chamar essas mulheres maravilhosas? A gente vai chamar aqui o palco a Lídia Cabral, que é da Tech for Sex, e a Mayumi Sato, é da Sexlog, mas vocês sabem, é a medidora de piroca, né? Já tá, já ficou. Seja bem-vinda, Lídia. Mayumi, amor. Ai, gente, fiquei nervosa com a apresentação. Ainda bem que eu seguro mesmo, viu? Porque esse saltinho aqui aqui com com as essa pernas roupa? bambas. Nem tô cabendo, né? Mas vamos lá, gente. A gente começa, então, mais um Sem Filtro. E hoje com plateia, né? O Sem Filtro é um programa de Universa que a gente grava toda terça e sexta, às 14h, nos estúdios de do UOL, na verdade. A Cris apresenta comigo, junto com Cris Fibe e Cris Guterres. Mas eu fico lá, num estúdio, sozinha, olhando para uma câmera. Não tem ninguém, sou só eu. Então, por isso hoje eu não só estou nervosa, como estou animadíssima, me sentindo a própria Hebe Camargo. Vocês se preparem, daqui a pouco vai rolar selinho em todo mundo. Mas também. é isso mesmo. Não sei nós se a estamos aqui chefe no colocou Sofazão. entre os brindes selinhos de Camila Brandalize, qualquer coisa pode pedir no final, brincadeira. Falando em safadeza, que a gente gosta, né, Cris? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Mas com elegância, como sempre. Como é que está o sexo das brasileiras? Nosso, né? A gente está comprando vibrador. A Cris eu sei que tá. Que toda hora me conta. Manda link da... E eu sou boazinha, gente. Eu mando o link para as amigas. Tudo. Achei um vibrador bom, eu mando o link para as amigas. Mas vamos para as outras dúvidas aqui. A gente está conversando com o parceiro ou a parceira sobre o que a gente gosta? Vocês fazem isso? Ou tá mais por dica? Tipo a diretora do Sem Filtro, que não me deixa nem mostrar o decote de vez em quando, me manda ficar mais séria na hora da gravação. Eu vou contar tudo isso para vocês agora. A pesquisa Prazeres Universa, mais Tech for Sex, constatou que o cérebro é o principal órgão sexual nosso, das mulheres. E o que isso significa? Que problemas emocionais, estresse, ansiedade, depressão, eles são o principal motivo para a gente ou não ter vontade de transar ou não ter prazer quando está durante, né, a relação. A saúde mental impacta o desejo de 1 em cada 3 mulheres brasileiras. Por outro lado, metade das mulheres diz que é carinho o que mais faz elas sentirem prazer e ter vontade de transar. Ô, Lídia, você que decifrou essa pesquisa para a gente, leu os números todos, está aí com o sorriso já. Foi você quem nos deu, inclusive, essa sacada, né, do cérebro durante as nossas conversas para trazer essa pesquisa aqui para vocês. Eu fico com medo fiquei pensando, de como esses números podem, de alguma maneira, reforçar aquela ideia de que mulheres só relacionam o sexo com amor, só pensam em compromisso, que não conseguem separar uma coisa da outra, né? A gente fala de carinho, por exemplo, fala de questões emocionais. É isso mesmo ou calma lá, que também não é assim? Bom, gente, primeiro, boa tarde, prazer enorme estar aqui. Calma lá, que não é bem assim. Eu acho que o que a gente viu, né, na pesquisa é que, assim, carinho, conexão emocional, intimidade, isso são coisas importantes para a mulher, né, na hora tanto de sentir prazer como ter vontade de transar. Isso não quer dizer que preliminares, que o contato físico não seja importante, mas as mulheres elas também valorizam nessa questão do cuidado. Eu acho que isso mostra que as mulheres querem ser cuidadas e ser cuidada mesmo que seja só uma noite, né, Lídia? Exato, não está associado ao nosso status de relacionamento, né? Porque muitas vezes a gente até pode estar comprometida, estar casada há muito tempo e não ter isso na nossa relação.
Então, o que eu acho que é mais relevante, assim, quando a gente fala desse sentimento, né, que a mulher valoriza, é que, novamente, não é só o físico, né? Quando a gente fala de sexo, é menos sobre o que acontece, às vezes, no nosso corpo e muito do que acontece na nossa mente, né? É o nosso cérebro que processa ali as emoções, os sentimentos, com base nas experiências e vivências que a gente teve. E ele termina influenciando nessa aceleração dos estímulos ali que a gente sente ou na inibição. Então, eu acho que é muito mais, né, nesse sentido que carinho, né, intimidade e conexão, eles representam para as mulheres. Eu adorei saber isso, porque eu vivo me achando emocionada. Ai, gente, que emocionada, quer casar. Às vezes sim, às vezes não. Mas quando rola esse às vezes não, eu fico meio em dúvida, porque a gente aprende tanta coisa, né, sobre ser mulher e demora um pouco para entender o que é nosso. Eu estava conversando sobre isso com a Mayumi e ela levantou um ponto importante, né? Parece que a gente está se redescobrindo, né, de uns anos para cá, de um tempo para cá, falando mais sobre isso, entendendo melhor o que acende o nosso desejo, né, Mayumi? Eu acho que a gente está num momento de entender a nossa complexidade, né? E a complexidade feminina, ela extrapola também para a questão do sexo, né? A questão é que a gente foi aprendendo e crescendo ao redor de estímulos sexuais muito masculinos. E o masculino, assim, nada contra, até gosto em algumas situações, mas ele é muito plano, ele é muito uma coisa só, né? Um estímulo só é capaz de satisfazer um homem para o resto da vida. E a gente não é assim. Aí, à medida em que a gente está percebendo que essa complexidade das nossas relações, dos nossos contatos com as pessoas, dos nossos afetos, também extrapola para o sexo, torna as coisas um pouco mais coerentes com a nossa natureza, né? E traz essa possibilidade de experimentação e de entendimento do que cada uma gosta. E não é só o que cada uma gosta, eu acho também das nossas variações, né? A gente, assim, hoje eu gosto de uma coisa, amanhã não gosto tanto assim, e está tudo bem, né? E isso... Ser sempre a mesma coisa, Exato, eu sou isso, né? eu sou aquilo, É bem né? pouco humano. Na verdade, Exato. né, tudo que é flat, eu acho assim, muito plano, eu acho muito masculino. A verdade é essa. À medida em que a gente vai estudando sexualidade, a gente vai vendo que é isso. A visão masculina é essa coisa mais plana. A visão feminina é mais complexa. Isso precisa estar acontecendo em todas as esferas da nossa vida. Vocês sabem que hoje eu estava no salão para fazer as unhas, para vir aqui apresentar este evento maravilhoso? Num salão de bairro, uma salinha, todo mundo se conhece, vou lá toda semana. E aí uma moça que está lá, que eu já conheço, falou: eu briguei com meu namorado hoje de manhã. E eu perguntei por quê. E ela disse que brigou porque falou assim: eu acordei, estava sem tempo, e ele queria namorar. E eu não tinha tempo. E aí a gente ia fazer tudo em 20 minutos, ele ia se resolver e eu ia ficar como? Eu achei aquilo o máximo. Só atrasada, só ia ficar atrasada. Só ia ficar atrasada. E ela falou assim, não, e ficou de bico, ficou brava. Eu disse, meu amor... Pra satisfazer o namorado, né? Mas fiquei feliz que ela se deu, não precisou, sabe, de ninguém, ou, enfim, ela mesma conseguiu ali na hora. Mas pensei na nossa pesquisa na hora. Ô, Mayumi, você... pesquisa também, você conhece muito sobre o gosto das pessoas por práticas sexuais liberais. Eu acho tão chique falar assim, gente, porque no final das contas a gente está falando de safadeza, entendeu? Suruba, trisal, submissão, BDSM, essas coisas todas. Swing, entre outras, que eu acho que ou não gostam, se não fazem... Se vocês não fazem, deveriam fazer. Viu? Eu tenho uma amiga que adora essas coisas todas, recomenda sempre. Mas você viu que 83% das mulheres se dizem curiosas ou dispostas a tentar uma prática sexual nova. E a gente nem está falando de ousadias, assim, safadezas tão grandes. Pode ser uma coisa basiquinha, né? Uma fantasia, um vibradorzinho, etc. O que você faz? Qual que é a sua análise sobre esse número? Porque, aparentemente, parece ser um número alto, né? É um número alto, sim. E eu trabalho com esse segmento da putaria mesmo, gente. Não tem outro nome, sabe? Se não quiser falar não vou a palavra fingir. putaria, pode falar safadeza. Mas Isso. putaria já falei? Já falei de novo? Já é a terceira vez, então tá liberado. Bom, então, eu que trabalho com a safadeza há mais de 10 anos, teve um momento muito importante, eu acho, de redescoberta, junto com a questão do Covid, da gente estar questionando as nossas relações, um pouco o tempo gasto, né, com algumas atividades e tal. Então, nesses últimos anos, a gente tem visto um crescimento muito, muito maior do que nos anos anteriores de mulheres dispostas a testar alguma coisa diferente, a fazer alguma coisa diferente, né? Nas nossas bases, elas vêm
crescendo de uma maneira que elas não cresciam, e mesmo depois desse período mais crítico, né, de confinamento, elas continuam vindo. Então, acho que teve um despertar aí de, tem alguma coisa que talvez eu não tivesse disposta a testar antes, agora que eu não tenho outra opção, eu vou testar, e a partir daí tem uma chamando a outra, sabe? Tem uma indicando para a outra, tem cada vez mais gente por dentro, assim. Parece que você até já sabe da história da Cris, porque é bem isso, é uma chamando a outra. É no boca a boca, né, Cris? Tava a gente na reunião de pauta do Sem Filtro. Gente. Cris Guterres faz o quê? Manda um link de um vibrador da Shopee. Sem propaganda aqui, mas já, né, falando. Já fez a propaganda. Não, mas agora sério, gente. A Cris, apesar das brincadeiras, ela fala coisas muito legais. A gente já teve várias conversas sobre como é bom mesmo a gente ir atrás, procurar coisas que a gente gosta de fazer, experimentar, inclusive com vibradores. E eu queria que você dividisse isso com as pessoas aqui, Cris, porque é uma visão que me faz pensar muito nisso. Me bota no fogo, vocês estão vendo? É sempre tudo no meu nome. Eu e Cris Fibes e Semaia, a gente sofre com ela. Mas lá, pode falar que é a sua Sem amiga. Filtro. Eu adoro esse assunto, né? Eu acho que a gente tem que se libertar. São muitos os tabus que são colocados em nós, mulheres. É como se nós não nos interessássemos. Se a gente vai assistir um filme pornô, por exemplo, minha maior dificuldade, eu gosto de filmes pornôs, só que eles não são feitos para mulheres. E assim, eu não acredito que, para mim, não é prazeroso, e eu também não acredito que para a maioria das mulheres seja, aquele filme que é sempre violento, que as mulheres estão ali sempre sendo subalternizadas, aquilo é agressivo, aquilo, para mim, na verdade, aqueles filmes, eles são chocantes, eles não me dão prazer. Eles não me dão prazer. E eu acho que a gente precisa buscar isso. Então, assim, eu fico nessa busca de uma diretora feminina nos filmes pornôs, porque eu também quero assistir um filme. Quero estar com a pessoa com quem eu estou me relacionando ali em casa, no motel, assistindo um filme para me excitar, que seja um filme bacana, que seja legal. E isso é uma coisa que eu acho que nós, mulheres, a gente precisa entender, que a gente pode falar até entre nós sobre isso. Porque, às vezes, a gente tem medo, né, Camila? A gente fala muito bem lá no Medo, Sem vergonha, Filtro, um monte mas de tem coisa. muitas mulheres que têm medo, que têm vergonha. E aí, nisso, surgem algumas dúvidas que vão pro resto da vida. Que você nunca sana, né? Você Gente, fica mas sem até saber. para mim, em Universo, eu costumo escrever sobre política, direitos das mulheres, coisas mais sérias. Aí eu fiquei pensando, né, no Sem Filtro, vou falar um monte de safadeza, o que vão pensar de mim? Pois pensem o que quiserem, meus amores. Sou séria, sou ótima, faço investigações incríveis Isso e é o falo mais de putaria importante, também, porque não é entendeu? o fato da gente fazer sexo, falar de sexo, vestir uma roupa curta. Olha essa mulher maravilhosa, você está olhando para mim com essa cara, pelo amor de Deus. Socorro, estou até abafada. Falando Depois em eu conto para safadeza. vocês quem é. Ô, Cris, eu esqueci só de falar um número aqui que eu acho importante da pesquisa. 75% das mulheres nunca usou um sextoy na vida. E aí a gente está falando de vibrador, várias outras coisas. A gente sabe que tem produto que é caro, não dá para falar compre, não é assim, Quem né? quiser, eu mando o link. Chama lá, manda E o link. esse é meio baratinho, gente. Uma amiga minha comprou. Desculpa repetir isso muito, mas é que minha mãe vai assistir, tá? Não posso falar em primeira pessoa. Mas tem também um pouco de moralismo, né, Cris? Como a gente estava conversando, né? Muito moralismo. E eu vejo o quanto a gente precisa, Camila, se unir mesmo a outras mulheres. Sabe uma coisa que eu tenho feito e que algumas amigas têm feito que eu acho que é muito legal? Por exemplo, para as mulheres mais velhas terem acesso a um brinquedo sexual. Não é uma coisa simples. Não. Hoje a gente tem internet, dá para você comprar ainda com essa coisa do sigilo, mas muitas não conseguem, né, chegar nessa coisa de ir na internet comprar. Gente, dá vibrador para mãe, para tia, sabe? E às vezes a gente está falando de mulheres que nunca gozaram. Porque são mulheres já de 60 anos se relacionando com homens que nunca tiveram um interesse em proporcionar prazer para a parceira no ato sexual. E às vezes são mulheres com o mesmo parceiro ao longo de toda a vida. Eu acho que a gente, principalmente nós que somos mulheres mais jovens, que temos mais acesso à informação, acho que a gente também tem que ajudar mulheres mais velhas a quebrar esses tabus do sexo. E já que é para dar dicas, né, de como introduzir isso para algumas mulheres que ainda não conseguiram, eu conheço muita gente que presenteou com um massageador corporal e fala assim, testa.
mas testa no corpo inteiro. E aquilo se torna uma porta de entrada para falar, opa, tem um estímulo aí que talvez se eu comprar uma coisa certinha para isso, vai funcionar. Ô, Mayumi, depois você me manda o link. Eu mando, que tem um porque você está com as costas muito tensas, né? Tem um pessoal que está pedindo. Vamos liberar. E tem outra coisa, gente, sobre essa pesquisa. Vocês estão ouvindo? O mito sendo quebrado. Aê, segundo ouvi. Lídia, segundo... Você ouviu? Pelo menos alguém riu da minha piada. Obrigada, viu, Cris? A Lídia tem uma observação que, nos dados da pesquisa, mostra que a maioria das mulheres usa vibrador acompanhada. A gente acha que é solteira, que usa, que é coisa de solteira. Não é bem assim, né, Lídia? Pois é, esse número me surpreendeu, que dentre as mulheres, né, que já experimentaram, enfim, usam vibrador, 78% usam com o par, né? E eu acho que muita gente tem aquela referência de que é a solteira, né, ou a mulher sozinha, né, que usa, e não. Então, eu acho que isso é uma super oportunidade para a gente, né, derrubar e desmistificar, principalmente para os homens, né, não se sentirem intimidados, né, não se sentirem diminuídos. E eu sempre brinco assim que eu faço uma analogia do vibrador com o GPS, né? Hoje, quando a gente quer se locomover, o que a gente faz, né? A gente usa os aplicativos ali, o Waze, Google Maps, enfim. Porque mesmo que a gente saiba como chegar no destino, o GPS, o que ele faz? Ele facilita o nosso trabalho, ele otimiza a nossa jornada, ele faz a gente chegar mais rápido. E quando a gente não sabe, ele também nos leva, né, até o caminho e a gente vai lá relaxando, conversando, se divertindo. O vibrador faz a mesma coisa por nós, né? Ele ajuda a gente a chegar em caminhos, em lugares que a gente não conhece. Ele permite a gente experimentar, né, sensações, descobrir coisas que a gente nunca tinha, às vezes, explorado. E outra, não interessa se você é o piloto ou o copiloto. Da mesma forma que o GPS leva todo mundo ali, o vibrador, todo mundo se diverte, né? Porque quem não gosta de ver o parceiro, né, sentindo prazer, se divertindo? Então, assim, dá para todo mundo participar, né? Não é uma coisa que só a mulher solteira, né, que vai se beneficiar. Então, eu acho que esse foi um dado bem legal, né, que dá para, enfim, Mas a gente tem que divulgar muito. 68%, Lídia, 78%. Usam com parceiro. Com parceiro. Seja do sexo masculino 50, ou feminino. a gente perguntou, né, com parceiro ou sozinha. Então, assim, elas usam sozinha também, mas 78% falavam Eu achei um que número usavam. muito legal, né, Camila? Porque, assim, eu mesma, em relacionamentos com homens, já tive muita dificuldade de introduzir o vibrador naquele relacionamento. Parece que é um medo é uma competição, é uma coisa horrível. Eu já tive também, passei por essa situação, o cara ficou com ciúme. Eu não, gente, uma vizinha, parei, já não é mais amiga. Sua mãe está assistindo. Minha mãe está assistindo. Mas já tive também a experiência positiva da pessoa perceber ali que estava me fazendo bem, que era um caminho que eu tinha descoberto, eu sozinha, e vamos lá. Eu estou me segurando aqui para não falar palavrão, gente. É difícil. Daqui a pouco... Não, me dá mais 5 minutos aqui, me dá uma caipirinha que sai, mas vamos lá. Traz a caipirinha. Mayumi, você comentou do vibrador, de dar dica com o massageador, e como é que a gente chama as envergonhadas para essa conversa? Porque também não dá para ficar forçando a barra, né? Você precisa usar vibrador, não é assim. Não acho que é assim, e a gente tem que, de novo, encarar a complexidade feminina, entender que há várias vias de acesso ao prazer e cada uma vai encontrar essa via, né? Então, algumas das coisas que a gente sabe que acabam engajando assim nesse universo, contos eróticos, por exemplo, que é uma coisa que a gente acha que está superada, mas a gente tem um podcast de contos eróticos com 2 milhões de ouvintes únicos por mês. Uma está aqui, inclusive. Então, é muita gente que escreve esses contos, inclusive, do podcast, são histórias reais enviadas pela comunidade, e a gente só adapta o roteiro ali e, né, cria esse podcast. A gente tem os contos escritos, tem áreas também de livecam, né, e existem diversas plataformas onde a gente pode ver outras pessoas se exibindo, e é muito gostoso, eu acho, ver gente que está gostando de fazer aquilo, sabe? Diferente desse pornô tradicional, a gente pode chamar um pouco de pornografia, só que é uma pornografia amadora, e que a pessoa faz porque ela quer, porque ela gosta, porque ela está sentindo tesão a se exibir para as outras pessoas. Isso também é muito excitante, é uma via de entrada, e eu acho que a ficção, de uma certa forma, é um jeito também de introduzir um assunto em casa que, às vezes, fica assim... Tipo um
50 tons de cinza, assim. Exato. E assistir uma coisinha ou outra e falar assim, você viu isso aí? E aí, você gostou? Não gostou, sabe? Essa coisa de não já falar, eu quero fazer isso, vamos, não sei o quê. É só vamos pensar junto sobre isso. O que te incomoda, o que te excita. Acho que essas coisas funcionam muito. E aí, quem sabe, para algumas pessoas, o sex toys vai ser um passo seguinte ou não também. Se eu posso complementar aqui uma oportunidade, que eu acho esse assunto está ficando cada vez mais popular, né? Então, eu acho que tem muitas deixas que a gente pode aproveitar para introduzir a conversa, né? Desde uma celebridade X que falou que estava usando um vibrador, um meme que você viu, né, no Instagram, nas redes sociais, encaminha aquilo ali. Então, Você assim, pode aproveita encaminhar o perfil da Marcela McGowan também, que Ou está o aqui, evento e fala hoje, coisas né? Olha, maravilhosas. eu vi- Obrigada, Marcela, aprendo horrores, viu? Eu vi aquilo ali no perfil tal, né, ou no Universa Talks. Então, eu acho que aproveitar, né, que o assunto está... às vezes é um documentário, uma série no Netflix. Eu acho que é um ótimo jeito de puxar o assunto. Olha, como a Mayumi falou, né? O que é que você acha? É legal, não é? E aí... Entre amigas, a gente vai com jeitinho também, né? Conversando de boa, falando da nossa experiência. Sim. Acho que isso vai funcionando, né? Agora, vou dizer uma coisa pra você. Lavar a louça ouvindo o podcast fica mais legal, hein? E ninguém precisa saber, né? Você nem Lavar a louça mesmo, ou você quer dizer alguma outra coisa? Você vai lavar a louça, começa a ouvir, dali a pouco você não tá mais lavando a louça. Ah, entendi. Eu vou passar para você de novo, Cris Guterres. Está toda assanhada ali, ó, toda atrevida para falar. Vamos lá. É que eu vesti vermelho hoje, né? A cor. A pesquisa, gente, mostra um número que me chamou muita atenção, particularmente, porque mudou completamente minha perspectiva. As mães, na comparação com não mães, são as mulheres que mais associam sexo a prazer, ao bem-estar emocional, a maior produtividade no trabalho. Elas dão 2 vezes mais importância para a relação entre sexo e bem-estar do que as mulheres que não têm filhos. Querem experimentar mais e compram mais brinquedos e ousam mais. Eu achei isso interessantíssimo, que realmente não esperava. Vivem dizendo que a vida de solteira é uma loucura, né? Pegação. Bom, eu sou solteira e durmo todo dia com a minha cachorra, Flora, e é uma cachorra mesmo, não é uma ficante safada, é uma pet. E estou aí vivendo minha vida de solteira, né? Agora, Cris, você que é mãe, eu queria saber qual que é a sua análise, me dá uma pista do que dizem, do que significam esses números, né? Esse momento do sexo, da sexualidade da mulher que tem filho, da mãe, fica mais importante depois que você tem filho? Por que essa vontade, né, tá maior entre as mulheres que têm filhos, na sua opinião? Camila, eu acho que tem uma questão que é a sobrecarga de trabalho que o filho traz. O filho traz, a chegada do filho vem acompanhada de uma sobrecarga que ocupa um lugar que era do sexo, muitas vezes. E assim, aí essa mulher passa a transar menos, e aí ela descobre que até um valor muito maior daquilo que ela faz menos. E aí você começa a se descobrir e encontrar outras maneiras de se descobrir também, porque a relação em casa muda muito. Eu não tenho parceiro em casa, eu sou uma mãe solo, foi uma escolha minha, meu filho já veio por adoção, mas conversando com as minhas amigas, lendo, entendendo um pouco mais da pesquisa, a relação em casa com o parceiro também muda muito. E a Dá mais valor para esse momento? É como se fosse isso, você acha? Também. E o fato de cair nas costas de nós, mulheres, toda a responsabilidade da casa, dos filhos. Às vezes a gente tem um parceiro que não acompanha, sabe? E muitas vezes o casamento ele é um casamento homoafetivo e às vezes também nessa relação homoafetiva sobra para uma das duas, né? Isso dificulta um pouco. E aí ao longo, e assim, a maternidade também é um período importante de maturidade. Maturidade muda muita coisa na nossa vida. A gente vai aprendendo, vai chegando em mais informações, vai ficando mais velha. Eu adoraria hoje estar transando tá com 20 anos com essa cabeça que eu tenho hoje. Quanta coisa que eu fiz, a quantos parceiros eu me submeti só para estar ali naquele sexo, me sentir desejada. E hoje eu sei que, cara, eu não preciso. Hoje eu estou em outro lugar. Então, acho que isso também faz uma diferença. Achei que você ia falar, eu preferia estar transando do que estar aqui conversando com vocês. Que susto! Talvez. Mas Deixa eu só falar rapidinho uma coisa, que amanhã a gente vai soltar uma matéria com os dados da pesquisa, o vídeo na íntegra aqui do Sem Filtro, e Ana Canosa, que é a sexóloga, colunista de Universo, que vai estar aqui mais tarde, ela fala que muitas vezes a mulher, quando vira mãe, vê no momento do sexo
um retorno à mulher que ela é. Porque é como se perdesse, né? Tem o como filho, se o se filho perde traz ali a essa significado. individualidade e o sexo é o momento mais individual possível, né? Então, pode acontecer dessa vontade maior das mães, né? A Lídia até brincou nas nossas conversas, a mãe tá on, elas estão super on. Pode ser esse momento mais, né, mais Você sabe que uma importante coisa mesmo. importante também que a gente precisa dizer, Camila, é que existe uma ideia de a mãe não goza. A mulher mãe, ela não é associada a essa coisa do prazer. Desejo, exato. Ao desejo. Essa figura materna, ela é sempre uma figura pura. E isso a gente tem que entender que as mães gozam sim, e que a gente tem esse direito ao gozo, que a gente tem que Ai, se gente, jogar. vou ter que mudar o título da matéria. Cadê minha chefe? Vai ter que ser essa, Cris. Amei, É isso, amei. as mães gozam. Não é, esse lugar não é nosso. Essa construção da mulher que é a mãe, da maternidade, é sempre um lugar de pureza, de entrega, de devoção ao filho. E, lógico, a gente sabe a quem serve muito bem essa imagem, né? E acho que o tabu que a gente tem que quebrar nesse caso, e que essa pesquisa mostra, é que as mulheres, elas estão sim interessadas em gozar. Elas querem descobrir mais sobre elas, sobre esse momento sexual. Exatamente. Mayumi, Eu você só tem queria- 30 segundos, brincadeira, pode falar. Como a gente tinha combinado, né? Eu só queria conectar isso com essa minha experiência com a comunidade liberal. E aí eu estou falando de casais que juntos vão explorar outras possibilidades de relação, outras possibilidades de fantasias, não só aquele fetichista, tal, mas de repente só um casal mais aberto e tal. E em geral, esse casal ele é formado por pessoas que já estão no segundo ou terceiro casamento, já têm filhos, em geral são mais de 2 filhos, são pessoas a partir de 35, 40, 45 anos. Então, foge dessa imagem de que são pessoas que estão procurando aventuras. Na São verdade, jovens, né? Muito jovens. são super jovens, não são pessoas maduras e que essa maturidade trouxe essa possibilidade de vamos fazer as coisas juntos? Vamos fugir dessa lógica da mentira, da traição e de esconder os nossos desejos um do outro e fazer isso junto acontecer? Esse é o perfil das pessoas que estão cada vez mais engajadas também explorando essas Eu adoro que possibilidades. ela sabe o perfil de tudo. Eu É, sei. meu amor, a safadeza, ele Você tá na sabia ponta que da língua. Ela tem uma comunidade com quase 20 milhões de pessoas. 20 milhões. A Ela Cris sabe. Guterres é muito sua fã, viu? É, sempre que pode, fala. Sei tudo de Mayumi. Agora, vamos lá, Lídia. Na pesquisa, muitas mulheres fizeram uma relação positiva entre sexo e trabalho. Então, elas dizem, basicamente, que transar ajuda a trabalhar melhor. Só evitem transar no trabalho, tá, gente? Que isso talvez não seja uma boa ideia, mas, no geral, a relação existe. A gente conversou antes e você levantou esse ponto de que as empresas têm um esforço para cuidar do bem-estar das pessoas, inclusive na questão profissional mesmo. Então, tem, tipo, desde ginástica laboral, projetos no geral. Só que não se fala de sexo, as empresas não falam de sexo. Eu achei, quando você me trouxe isso, eu achei de uma ousadia imensa. Fiquei imaginando o pessoal no UOL. Você transa, querido? Então vamos lá. Como é que tá a sua vida sexual? Mas assim, se a gente for levar ao pé da letra, deveria, né, Lídia? Pois é. Bom, quem aqui, né, não fica com a pele boa, né, não fica plena, fica mais bem-humorado, né, quando está bem sexualmente? Acho que todo mundo sabe disso e eu acho que a pesquisa ela vem para reforçar e fazer essa conexão, né? Então, para mais de 50% das mulheres, elas sentem que aumenta a produtividade, o foco, o engajamento. Tinham algumas pesquisas no exterior que já falavam, né, que quando as pessoas estão bem, isso reduz o absenteísmo, o presenteísmo no trabalho E e as aumenta. pessoas param de faltar? As pessoas ficam mais. Faltam menos? Sim, claro. E aí, isso tem dados, Gente, tá? você Outras vê os pesquisas colegas lá fora. faltando no trabalho, então já vão saber o que dizer para eles, né? E aí, o que é que eu acho ponto hoje, né? Principalmente depois de pandemia, as empresas começaram muito a falar de saúde mental, estresse, burnout, ansiedade. Mas, falando, né, por experiência própria, ninguém ainda fala da saúde das nossas relações. E não dá para a gente departamentalizar a nossa vida, né? E falar, eu acho que de sexualidade tem formas de a gente abordar isso, né? De levar o tema. Não é que você vai fazer ali uma discussão coletiva que cada um vai trazer o seu caso, né? E uma terapia. Não é por Não é aí. ideologia de gênero, né, gente? Não, Vai não fazer é, todo mundo não ficar é doido. por aí, mas assim, eu acho que é super importante. Tem até uma pesquisa também de Harvard que foi feita aí, né, ao longo de 75 anos, que fala, né, que a chave para longevidade, saúde e felicidade
felicidade são relacionamentos saudáveis, né? E a gente tem que concordar que não dá para a gente desconectar, né? Quando a gente tem um relacionamento afetivo da nossa vida sexual, né? Então, assim, é um aspecto importante. Desconexão sexual é uma das principais causas de divórcio, né? Então, assim, a gente tem um elefante na sala que ninguém quer falar sobre isso nas empresas. Não adianta a gente falar só de saúde mental e esquecer uma parte tão importante que é a nossa sexualidade. O sexo, ele pode acontecer dentro de 4 paredes, mas falar sobre sexo, eu acho que não, né? A gente tem que falar em outros ambientes, porque nossa sexualidade, ela, assim, né, o prazer, ele começa muito antes do quarto, né, dos finalmentes ali. Ele depende ali de toda a nossa jornada, do nosso dia a dia. Inclusive, Lídia, ninguém quer falar, e quando se fala, é censurado, né? A Lídia, gente, tem uma conta no Instagram da Tech for Sex, que é a startup de sexo, foi derrubada essa semana pelo Instagram. A sua também? Ah lá, gente, entendeu? Então, a gente está tentando falar sobre isso. E assim, não coloca lá uma piroca voadora e, entendeu? Lídia, não é isso. Você recebeu alguma justificativa? Não, isso é muito frequente com todos os perfis que falam sobre sexualidade. Porque você está falando com uma normalidade assustadora, porque é horrível ser Não, é péssimo, comum. gente. Esse é um assunto que assim, é um problema, de fato, porque hoje, né, de acordo com as políticas de comunidade, né, o que eles justificam é que, olha, seu conteúdo, de alguma forma, né, ou ele foi sugestivo, ou ele usou algum termo, né, sexualmente explícito. Defina sexualmente explícito, é o quê? É usar a palavra sexo, vagina, pênis, orgasmo? Né? Então, assim, é muito difícil, porque não só as contas elas desaparecem do dia para a noite, e foi o que aconteceu com o Tech for Sex ontem. Olha que simbólico, um dia antes da gente lançar uma pesquisa que a gente vai falar sobre sexualidade feminina, a conta desapareceu. E aí a gente vai, recorre, mas isso, assim, não foi só comigo, né? Acontece sempre. Mas, além da gente ter o perfil suspenso, a entrega do conteúdo é muito limitada por conta desses bloqueios. As pessoas que trabalham, né, com educação, com informação, elas não conseguem impulsionar o conteúdo. Então, como que a gente vai fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas? Através das redes sociais, onde elas se informam. E a gente tem todas essas restrições e bloqueios. Então, acho que essa é uma conversa, né, é um fórum que a gente precisa abrir, né, junto com essas empresas aí de tecnologia, para a gente derrubar esses tabus e proporcionar conhecimento, né, para a sociedade. E a gente nem está dizendo que tem 5 homens lá numa salinha pensando, vamos derrubar as contas que falam de sexualidade feminina para tirar o prazer dela. Vamos é falta de derrubar os vontade. mamilos femininos. Não é isso. Vamos acabar com a vida dela. Não é isso, gente. É falta de vontade, é falta de noção do que é sexo. Porque, assim, parece que então é tudo ofensivo, é tudo por... Olha onde a gente está colocando um assunto que, como você mesma falou, devia estar nas nossas conversas com muita tranquilidade, sabe? Não era para estar assim. Agora, para a gente fechar aqui essa conversa, eu queria chamar a Lídia de novo, que vocês viram que ela está com os números todos na ponta da língua também, maravilhosa. Lídia, as outras também podem comentar depois de tudo que a gente conversou, mas eu queria saber de você... para onde que a gente vai, a partir desses dados, essas análises que a gente fez, isso que a gente tem na mão, para onde que vai essa conversa, para onde que vai, ou pode ir, né, a questão da sexualidade das mulheres no Brasil? Bom, eu acho que a gente tem uma super oportunidade que a pesquisa ela mostra que esse interesse está aí, existe demanda, né? As mulheres elas querem saber mais, elas querem se informar, elas querem experimentar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora endereçar essa lacuna, né? A gente precisa fazer com que mais, né, mulheres invistam, né, em negócios que ajudem, contribuam, né, para que, enfim, seja através de produtos, de serviços, que essas mulheres elas sejam investidas também, né, para que essas soluções elas alcancem. O que vocês duas fazem, pode fazer uma propaganda aí, inclusive, que o que vocês fazem é maravilhoso, todo mundo tem que saber. Então, eu acho que esse é um caminho, né, a gente tentar equalizar essa oferta e a demanda, porque a demanda está aí e a gente sim precisa, né, que essas iniciativas elas tenham visibilidade. Eu acho que educação e conhecimento também é chave, então, assim, a gente conseguir ter cada vez mais espaços como esse aqui no Universa Talks, na mídia, em outros canais, para a gente levar o tema e cada vez mais naturalizar essa conversa. Enfim, então eu focaria nesses 2 pontos, assim, que eu acho que são chave, né? Educação. Ela ficou olhando para mim e rindo. O que é? Recebeu uma mensagem picante da crush na plateia? Recebi, entendeu? É mesmo? E ela tá na plateia. Por isso. Ela tá ouvindo tudo. Vamos lá, então. Hoje tem.
Desculpa, Lídia, deixa eu terminar, eu te interrompi, né? Eu não aguentei, gente, a gata ali se abrindo. Não, mas eu destacaria esses 2 pontos, né? Como que a gente endereça, né, essa lacuna aí entre essa curiosidade que existe e como é que a gente coloca à disposição das mulheres, né? Essa educação, conteúdo, ferramentas, serviços. Vocês podem começar seguindo a Tech for Sex Por no favor, Instagram. gente, ajuda aí. Conteúdo maravilhoso. E Sexlog também, que na verdade faz parte de uma outra empresa que você é CEO. Ai, Mayumi, conta pra gente, que também é uma empresa legal, que eu acho que todo mundo precisa ficar de olho. E no trabalho que você faz, a sua conta no Instagram também, né? Não, legal. Eu vou, para falar rapidinho, que a gente combinou, A gente tem ainda né? 6h55, Você lá. não me fala isso que eu não paro de falar. Não, mas eu quero aproveitar e convidar as pessoas que estão interessadas em entender mais desse universo empreendedor também, dos negócios, das lideranças. Eu criei um evento chamado Sex Summit, e ele vai acontecer esse ano, em novembro. A Lídia, inclusive, vai palestrar lá, onde eu reúno as principais lideranças e estrategistas desse mercado para a gente sentar, conversar e entender qual é o futuro, né? O que precisa ser feito para a gente elevar mesmo essa conversa a respeito da sexualidade, levar serviços para pessoas, né, diversas, inclusive pessoas, por exemplo, com deficiência, que hoje não são bem atendidas pelas plataformas, que não têm serviços pensados para outros tipos de experiências. Então, no Sex Summit é isso que a gente faz. A gente está chamando essas lideranças e pessoas interessadas tanto em tecnologia, inovação e tendências para a gente ter essa conversa franca, né, e madura a respeito disso, para construir mesmo um futuro mais legal para a gente. Cada vez que eu falo disso profissionalmente, a parte pessoal também perde um pouco da vergonha. Confesso para vocês, levo para minha vida. Então, eu acho que talvez Eu acho que funciona dessa forma esse seja o grande aprendizado da nossa conversa. Tabu, né? Aquela brincadeira que você fez. Não, e perder a vergonha, sabe? Então, eu vou olhar aqui para a câmera e dizer, mãe, eu transo, entendeu? Eu não vou mais ter vergonha da minha mãe saber que eu estou falando disso. Nem as pessoas que leem as minhas reportagens investigativas. Não vou mais ter vergonha. Camila, isso é um assunto sério também. Você não vai ser menos competente por causa disso. Exato. Por assumir esse lugar. Não, e assim, por a gente falar passou de tanto sexo. tempo tendo vergonha de falar disso. Quanto mais tempo a gente vai levar, sabe, para poder falar disso de boa? Tranquilamente, como essas 2 mulheres maravilhosas, 3, né? Porque vocês 3 posso aqui. convidar o pessoal para ir no cabaré também? Meu amor, você pode fazer Que o que eu você acho que, quiser aqui. já que a gente está Eita, falando tem disso, cabaré essa noite. tem cabaré essa noite. Eu também estou envolvida no projeto do Love Cabaré, que é uma casa nova em São Paulo, que é uma casa de espetáculos. Inaugurou ontem oficialmente. A gente está muito feliz com essa inauguração. E é um lugar onde as pessoas vão assistir espetáculos relacionados a fetiches. Então tem shibari, tem um pouquinho de BDSM, tem um pouquinho de, enfim, tem burlesco, tem polidense, e é um lugar preparado para receber pessoas das mais diversas E elegante, orientações. né, Mayumi? Elegantérrimo. Não, e não só elegante, eu como uma pessoa 40 a mais, é um lugar que dá para sentar. Você não fica a noite inteira de pé. Então, sair à noite, num lugar que você senta num lugar confortável para assistir performance e comer bem. Então, eu convido vocês a conhecerem o Love Cabaré, que Maravilha. está chegando com Lígia tudo. quer fazer propaganda também. Não, não vou fazer propaganda. Na verdade, eu vou só um ponto aqui que eu lembrei que eu acho que é importante falar, que assim, a gente tem que encarar a nossa sexualidade como a gente encara outras áreas da nossa vida, no sentido de investimento, né? Então, a academia, a gente vai lá, investe, se dedica, né? Alimentação, sono. Sexualidade é a mesma coisa, gente. Então, assim, a gente tem, né, que investir na nossa inteligência sexual, a gente tem que ampliar o nosso repertório, né, de experiências. Então, eu acho que esse é o convite que eu queria deixar para vocês aqui. Eu sei que, às vezes, não é só ir lá e comprar um vibrador, eu sei que, às vezes, nem todo mundo pode, é caro, mas, às vezes, né, a gente vai na balada, 4 drinks que a gente gasta, né, seria o preço de um vibrador. Planejamento, né? Ou a Li? blusinha que a gente vai no shopping e compra, eu garanto para vocês que elas não vão proporcionar tanto prazer. Né? Então, invistam na sua sexualidade, porque eu acho que o retorno aí é garantido. Eu quero fazer uma propaganda também, gente. Tô no Tinder, tô no Bumble, tá? Tô nesses aplicativos todos. Abram aí, vocês vão ver minha foto. Gosto de tudo. Maravilhosa. Não, Camila. agora que soltou, meu amor, segura, entendeu? Propaganda, momento propaganda. A gente ainda tem tempo. Vamos lá. Pode falar você, já falou tanta coisa bonita, continua. Eu? Ih. Me pegou agora. O que a Mayumi fala, Mayumi? Posso fazer uma pergunta, qualquer coisa? Aqui? Pode. Gente, eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras, né? Então, assim, se a sexualidade ela fosse um idioma, vocês seriam fluentes? Eu não sou fluente.
Eu ainda tenho que aprender muito mais. A minha Emília é sexualidade fluente. ou sexualidade no geral? Sexo como um todo? Sexualidade no geral. Ah, eu passava de ano. Mas por que eu Passar falo... de ano é boa, acho que eu passo também, mas Pronto. eu acho que quero me colocar nesse lugar da eterna aprendiz. Mas por que eu faço sempre essa pergunta? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade em se comunicar, né? Expressar o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Total. Né? Então, assim, eu acho que a gente também, uma outra forma da gente encarar essa sexualidade é como um aprendizado de uma língua, né? Que a gente tem, que a gente vai lá, investe, a gente E fica também não fluente. dizem que para falar bem a língua e se passar como local, você precisa perder a vergonha de errar, Total. perder a vergonha no geral. Eu acho que perder a vergonha, para mim, pessoalmente, é o ponto principal. Apesar de ser uma pessoa que fala e tô aí, que adora aparecer, quando o assunto é sexo, eu ainda tenho muita vergonha. Ô, Camila, e sabe uma coisa que eu lembrei? De uma coluna que eu fiz não faz muito tempo, contando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que mais de 70% das mulheres, elas fingem orgasmo para agradar o parceiro e não parecerem estranhas. Quem nunca, né? Quem nunca? E assim também acho que é muito importante a gente trazer isso, né? Para que a gente precisa quebrar essa ideia, a gente não precisa ficar agradando o outro, a gente tem que agradar primeiro a si, né, Lídia? Não, e eu lembrei de mais um dado da pesquisa, que 35% das mulheres, quando elas sentem, né, percebem alguma coisa desconfortável na hora do sexo, elas não falam na hora. Ou seja, elas continuam tendo uma experiência ruim, né, que vai gerar um sexo ruim, provavelmente depois ela vai diminuir a vontade de fazer sexo. Isso vai interferir Menina, na eu comecei vida a dela. falar já adulta, óbvio, né? Mas eu assim, há também. pouco tempo. Que bom que era já adulta, né? Mas Então, há por pouquíssimo tempo que eu percebi que eu podia falar. Então a gente começa a puxar o fio, sai tanta experiência parecida que dá para mudar e melhorar, né? Acho que é isso. É por isso que a gente está aqui, né? Acho que esse momento de conversa, esses assuntos na rede, o pessoal assistindo essa nossa conversa, isso faz uma diferença imensa. Eu percebo que a gente liberta muitas mulheres, né? A gente está aqui por conta disso. Pois bem, meninas, eu amei esse papo. Ficaria aqui falando de sexo mais algumas horas, na Nossa, verdade. jura? Nem imaginei. Não, Não, eu deu prefiro nem... fazer, mas falar também é uma boa ideia, né? Mas eu quero muito agradecer vocês, agradecer a Lídia, agradecer a Mayumi, Camila, minha parceira. Gente, vocês não sabem que coisa mais maravilhosa da minha vida? A Camila, além de ser a minha parceira no Sem Filtro, ela é apresentadora, eu sou comentarista. Camila é minha editora, então toda semana está ali editando meus textos, me orientando, me ajudando. Eu vou aproveitar esse momento de universo para dizer o quanto eu tenho prazer de ser sua colega de trabalho e também sua amiga na vida pessoal. Obrigada. Eu não vou nem falar porque eu vou chorar, gente. Sou dessas. Obrigada, Cris. Mora Obrigada, aqui. gente. Nos Obrigada, próximos gente. Foi um dias, prazer. Bora. Qual?